Bom dia, eu sou a pastora Isis Calheiros da Igreja Servo das Nações em Houston, Texas. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra boa, uma notícia boa. Nós estamos passando por momentos onde quase todas as notícias que escutamos não são boas, mas gostaria de falar com vocês hoje sobre uma excelente notícia. O reino de Deus está perto. Na verdade, está muito perto. O reino de Cristo na Terra será inaugurado em breve e será o reino que a Bíblia chama de milênio. É um reino de 1000 anos, onde Cristo será rei sobre toda a terra. Vou ler para vocês Zacarias 14:9, que é um versículo que fala isso de uma forma muito clara. Diz assim: o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Que maravilhoso! O mundo está se preparando, está sendo preparado por Deus para estes tempos, quando vamos ter o Senhor Jesus na terra, reinando sobre todas as nações. O que é o milênio? O que é este reino de Cristo? É um tempo de paz e de harmonia na terra, quando Jesus e a sua igreja governarão em justiça, justiça real, justiça de Deus. Toda a terra experimentará esta justiça. Também será um reino de paz e um reino de amor. Queria ler para vocês Isaías 65, 20 a 25. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá com 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esse texto do profeta Isaías descreve parte do que vai ser esse reino, de como será a vida no reino. Há outras palavras muito importantes, textos importantes do próprio Isaías, porque, no meu entender, é o livro que mais explica detalhes sobre o reino futuro do Senhor Jesus na terra. E aqui ele descreve que ninguém vai explorar ninguém roubará ou matará, não haverá corrupção nunca mais. Toda a terra será governada por Cristo, pela sua igreja, e o seu governo será justo e exatamente de acordo com as leis de Deus. Será um refúgio de paz, de retidão e de alegria, uma criação que estará em completa harmonia com o seu Criador. As pessoas terão uma vida muito mais longa do que agora. Os animais deixarão de se matarem uns aos outros por comida. Todos vão comer grama e plantas. Que lindo! Sabe, para nós que esperamos do céu a justiça, Senhor, para nós que temos sede e fome de justiça, este tempo será maravilhoso, porque estaremos experimentando a justiça real do Senhor Jesus Cristo na terra. E a igreja terá uma posição e missão importantes durante esse tempo. Ela reinará com Cristo na terra. Apocalipse 11:15 diz o seguinte: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Que lindo, os reinos do mundo. Então, há pessoas que talvez tenham dúvidas
se isto vai realmente acontecer. Há alguns que creem que nós já estamos no milênio, mas isso não é possível, porque nós vemos que as nações do mundo ainda não estão submetidas ao Senhor Jesus. Mas neste tempo do milênio, os reinos do mundo todos estarão submetidos à autoridade do Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará sobre todos. Apocalipse 12, 10 diz o seguinte: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Então o livro do Apocalipse descreve um momento quando isso vai acontecer. Apocalipse 26 diz o seguinte: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aí estamos nós, aí está você que já é parte da família de Deus, que já aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Nós vamos reinar com ele durante esses 1000 anos. Mas o que acontecerá durante o milênio na Terra? Algumas pessoas têm uma ideia errada, ficam achando que vai ser uma coisa meio cansativa, que nós só vamos ficar louvando a Deus como os anjos fazem no céu, e que vai ser meio sem graça. Estão muito enganados. Haverá muitas coisas maravilhosas acontecendo no mundo para este milênio. Inclusive o apóstolo Paulo diz que nunca se ouviu, nem os olhos viram, nem entrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se a vida na terra nós já cremos que é boa, ninguém quer sair daqui, né? Nós estamos aqui todos em casa agora preservando as nossas vidas. Imagina como será a vida no reino totalmente governado por Cristo, onde a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia e a paz vão imperar. Então, haverá muitas mudanças no mundo para o milênio, tá? E eu quero falar bem rapidamente sobre algumas mudanças que vão haver na terra, vão haver em Israel, na cidade de Jerusalém e também para as nações do mundo. Mas eu gostaria de me concentrar e falar sobre a Igreja de Cristo, as mudanças que vão acontecer para aqueles que creem em Cristo Jesus. O que acontecerá com a igreja, como a igreja viverá e servirá ao Senhor durante o reino milenar de Cristo. Muita coisa sobre o reino de Cristo foi profetizada pelos profetas Isaías, Daniel e Zacarias, e também pelos apóstolos Paulo, Pedro e João, além de várias coisas que o Senhor Jesus mesmo falou. Então eu vou falar sobre algumas delas agora. Como a terra será mudada? Aqui estão algumas das profecias de Isaías. Eu só vou dar a referência e vou mencionar o assunto sobre o qual elas falam. Isaías 2, de 1 a 5, fala que haverá uma grande renovação da terra após a batalha do Armagedon, exatamente para o reino de Cristo, tá? Israel vai ter a sua geografia alterada. As fronteiras da terra se estenderão. Isso está lá em Isaías 26:15. Israel agora não está ainda ocupando todo o território que Deus prometeu à nação, mas eles vão experimentar toda essa extensão maior no tempo do reino de Cristo. A Bíblia diz também que haverá muitos rios largos, Isaías 33, e que a terra de Israel será nivelada, Isaías 40. O rio Eufrates será transformado, será dividido em 7 correntes para facilitar o retorno dos judeus, Isaías 11. O golfo do mar do Egito se secará e haverá um caminho criado para o remanescente de Israel retornar. Isaías capítulo 11 fala sobre isso. Haverá uma paz sem precedentes em Israel. E Deus vai abençoar Israel. Isaías 30, Isaías 33. E será tão maravilhoso em Israel que será chamado de o novo Éden. Isso está em Isaías 51, 3 a 6.
Uma grande montanha se levará, que é chamada de a montanha sagrada. Zacarias profetizou isto em capítulo 8, versículos 3 a 8. E o templo do milênio do Senhor estará nessa montanha, em acordo com Ezequiel 37. Os judeus retornarão dos 4 cantos da terra. Esses são os escolhidos da profecia de Mateus 24. Eles retornarão, e Ezequiel 37 também fala sobre isso. Zacarias 8 revela que Cristo vai então unir o país como um só. Cristo será o seu pastor e o Espírito de Deus será derramado na casa de Israel. Ezequiel 39. Então nós vemos que Israel será totalmente restaurado e salvo e vai reconhecer a Cristo como Messias na sua chegada em Zacarias capítulo 12, de 10 a 14. Nós vemos isso acontecer. Também Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 11 e Isaías no capítulo 33. Jerusalém também vai passar por mudanças interessantes. Jerusalém vai receber 4 nomes diferentes. Um deles é Refsibá, que quer dizer meu prazer está nela. Isaías 62:4. O Senhor Jesus vai dizer meu prazer está nesta cidade. Um outro nome, Beulá, que significa casada, ou pode ser também traduzida como uma cidade não abandonada. Isaías 62. Também será chamada Cidade da Verdade, de acordo com Zacarias 8:3. E o meu nome favorito, o Senhor está lá, ou o Senhor vive lá. Ezequiel 48:35. Você pode imaginar? Alguém vai perguntar onde você mora e você vai dizer onde o Senhor vive, onde o Senhor está. Também o novo templo do Senhor vai estar lá, conforme Isaías 43. E o Senhor Jesus viverá lá e será a luz para todas as nações, Isaías 2. E do seu trono em Jerusalém ele vai julgar entre as nações e os povos. E Cristo será rei e pastor e estará no santuário em Jerusalém, Ezequiel 37. E Jerusalém então será um local glorioso de descanso. Até hoje tem sido praticamente um lugar de turismo onde as pessoas vão visitar, ou então de uma certa peregrinação religiosa para estar nos mesmos lugares onde Jesus esteve. Dessa vez, quando chegarmos em Jerusalém, vamos encontrar Jesus, Rei, glorificado, assentado aí. Que lindo! Eu fico empolgada com essa palavra. Cristo vai remover o pecado de Israel em um só dia. Zacarias 3, de 8 a 10, diz isso. E haverá muita música e alegria na cidade. Isaías 26, de 1 a 4. Também a Bíblia diz em Zacarias capítulo 2 que Cristo será um muro de fogo ao redor de Jerusalém e que a população será grande. Zacarias 2, versículos 4 e 5. E todas as nações da terra viajarão a Jerusalém para ver e adorar o Cristo Rei. Jeremias 16, Zacarias 2, Isaías 62 falam sobre isso. Os judeus serão homenageados, honrados pelos povos de outras nações. Não mais antissemitismo, porque eles vão vir a Jerusalém, eles vão visitar Jerusalém, eles vão honrar Israel. E as pessoas saberão que Deus vive lá. Além disso, Zacarias 14, 16 a 17 diz que todas as nações terão que ir a Israel para celebrar a festa dos tabernáculos, e que se eles não forem, não haverá chuva em seus países. E o que acontecerá no mundo com as outras nações? Algo que eu gosto de mencionar é o que está em Isaías 11, 9, que diz que o conhecimento do Senhor cobrirá a terra, como as águas cobrem o mar. Esse é um outro detalhe. Todas as nações, todos os povos, todas as etnias da terra, elas conhecerão a palavra do Senhor. É algo bem distinto do período do milênio, o que infelizmente ainda não acontece. A igreja trabalha para que isso aconteça, mas na época
do milênio isso vai ocorrer. Oséias fala sobre paz e segurança. Isaías e Miqueias declaram que não haverá guerras. Também Isaías 65 explica que novas casas serão construídas em todo o mundo, porque a terra vai estar passando por este tempo de regeneração, né? Restauração para o reino. A verdadeira justiça de Deus estará em operação. Governadores e ministros fiéis do Cristo, reis, ensinarão as leis a todos. Isaías 11, Isaías 26 fala sobre isso. Também a natureza dos animais mudará, Isaías 11. E também não haverá mais enfermidades, mais doenças. Cristo dará os governos da terra aos cristãos que foram fiéis a Ele. Apocalipse capítulo 2, Daniel 7, 1 Coríntios 6. Os juízes julgarão entre as nações as leis de Deus, e os professores ensinarão as leis de Deus e as regras de seu reino. Evangelistas ensinarão os povos da terra também o caminho da salvação em Cristo, porque todas as pessoas em todos os tempos são salvas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, rapidamente, eu dei aí um panorama, fizemos um voo panorâmico sobre acontecimentos gerais. Eu não posso falar mais detalhadamente aqui numa mensagem curta, mas eu quero focalizar mais sobre a vida da igreja, a noiva de Cristo. O que a igreja fará no milênio? O que vai acontecer? Como eu disse, 1 Coríntios 2,9 diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. E nós vamos, na verdade, experimentar todas essas surpresas. Então, vão haver muitas surpresas, muitas coisas lindas que o Senhor reservou para aquele tempo. Mas a igreja reinará com Cristo, certo? O que significa isso? Como a igreja reinará no milênio? A Bíblia diz que o reino é parte da herança que o Deus Pai dará a Cristo, que foi prometido pelo Pai antes que o Filho viesse ao mundo para nos salvar. Então Jesus já havia dito aos seus discípulos que havia agradado ao Pai dar-lhes o seu reino. Ele disse também que o reino estaria em nós. É claro que nós já experimentamos uma porção do reino de Deus, o que os teólogos chamam de o não ainda, o período do não ainda do reino, porque ele ainda está de uma certa forma invisível. Mas como nós somos herdeiros ou co-herdeiros com Cristo, receberemos nossa recompensa por ter aceito a Cristo e tê-lo servido na terra. Então o reino faz parte da nossa herança com Cristo. Em Romanos 8,17 a Bíblia diz: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Esse versículo é tão claro, tão lindo. Filho sempre é herdeiro, não é? E aqui diz que nós somos herdeiros do Pai e co-herdeiros com Cristo, porque o reino pertence ao Pai, mas Ele tem dado o seu reino ao seu Filho e Ele tem nos dado também esse reino. Então vamos participar desta glória, desta honra. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos, segue Paulo dizendo. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Nós não queremos negar a Cristo, nós queremos perseverar. Este é o momento que nós queremos, na verdade, estarmos firmes, trabalhando para o Senhor. Quero entusiasmá-los, quero encorajá-los a terem esperança nessa palavra, que é uma palavra segura da palavra de Deus, que nós vamos reinar com Ele. E o Senhor vai nos dar dons para o milênio. Esse é um assunto tão vasto, eu estou escrevendo um livro a respeito. Mas eu vou começar, na mensagem de hoje, a falar sobre alguns dos dons da igreja para o milênio.
que eu não creio que todos eles estejam ainda revelados. Mas eu quero falar sobre o primeiro deles hoje, que é o dom da vida eterna. Este é o primeiro e talvez o mais relevante dom, porque ele determina se nós vamos estar ou não no reino. É o dom da vida eterna. Com este dom eterno de vida, não vamos mais sofrer a morte, vamos receber também novos corpos, que serão recebidos na ressurreição dos mortos em Cristo ou no arrebatamento, quando seremos transformados. Deus oferece o dom da vida eterna àqueles que se arrependem e creem nele e vivem de acordo com a sua palavra durante esta vida agora na terra. Amém? Então é neste momento que vivemos, é nesta vida natural terrena que nós recebemos esse dom. Talvez alguns dons vão ser dados lá durante o reino. Eu sei que alguns vão ser dados quando a igreja estiver com Cristo no céu durante aqueles 7 anos em que a tribulação vai estar acontecendo aqui na terra. Porque a igreja não passará pela tribulação. Porque a ira de Deus não permanece mais sobre nós e nós somos frutos da graça. E frutos da graça não experimentam a ira de Deus, que acontecerá durante a tribulação. Serão 7 anos de juízo sobre a terra, sobre as nações que rejeitarem a Cristo e disciplina para o povo de Israel. E o testemunho é este, diz 1 João 5, 11 e 12, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Portanto, deixe-me dizer-lhes algo aqui muito sério, que esse versículo está explicando com toda a clareza do mundo. Deus deu a vida eterna e esta vida está no Filho Jesus. Não se pode separar a vida eterna de Jesus Cristo. É isso que vemos quando ele ressuscitou. Ele venceu a morte por nós. E aqui diz, quem tem o Filho, quem o recebeu como Senhor e seu Salvador, tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida. Por isso, essa é uma mensagem muito urgente para todos aqueles que talvez estejam me ouvindo e ainda não tenham recebido o Filho, ainda não tenham crido no Filho, ainda não tenham aceito o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Você receberá essa vida eterna no momento em que você receber o Filho. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e sela a nossa vida. Estamos selados daí em diante para a vida eterna. João capítulo 11, versículos 25 a 26, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vocês creem nisso? Que maravilhoso. Ele estava explicando isso ali naquele momento em que ele estava para ressuscitar Lázaro, o irmão de Marta e Maria, que estava morto há 4 dias. E ele está explicando a elas, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nesse sentido, Lázaro é como uma figura, como um exemplo do que vai acontecer conosco. Num certo sentido, não é? Porque Lázaro morreu de novo fisicamente, mas o poder da ressurreição foi ali experimentado, foi ali testemunhado. E o Senhor disse, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Romanos 6, 23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja, por causa do pecado, que começou lá em Adão, herdamos de Adão, o homem terreno, o primeiro homem terreno, veio a morte física passou a todos.
mas também a morte espiritual, uma separação eterna de Deus, que a Bíblia chama de segunda morte. Mas quando Jesus veio, ele ofereceu esse dom gratuito. Ninguém pode comprar com obras, não depende do nosso mérito. É um dom da graça de Deus e é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse dom maravilhoso nós recebemos nele. João 3,36 também diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso quer dizer que não serão resgatados da ira, não participarão do arrebatamento de Cristo, que Cristo vai fazer com a sua igreja. Mas quem crê tem a vida eterna. Que maravilhoso! Você não quer crer hoje? Romanos 6, de 8 a 11 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É óbvio. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, Ele já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre Ele. Assim será conosco. João 5, 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que fantástico! Quem ouve a palavra e crê, tem a vida eterna. Isso significa que somos salvos pela fé e pela graça de Cristo e não entraremos em condenação. Condenação não está no teu futuro. A ira de Deus não está planejada para você. Por causa da graça de Cristo, por causa do trabalho completo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Ele não vai precisar voltar aqui na terra para fazer qualquer coisa nova para completar a sua salvação para nós. A única coisa que ele vai fazer ainda é que ele vai resgatar, raptar, capturar a igreja, arrebatar, exatamente para não passar pela ira de Deus, porque não há mais condenação para nós. Então, o dom da vida eterna nos dará uma posição especial no reino, como seres espirituais, honrados, glorificados com Cristo. Estaremos em nossos novos corpos, já ressuscitados, incorruptíveis, ou transformados quando subirmos na captura da igreja. 1 Coríntios 15, 44 a 49, versículos 51 e 52, dizem algo interessante. Diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Claro, isso é muito claro. Os discípulos presenciaram e mais de 500 testemunhas viram este corpo espiritual em Jesus Cristo. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Cristo, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Que lindo! Nós já somos belos pelas características, pela imagem de Deus que nós trazemos. Então, no reino, nós vamos trazer a imagem de Cristo, a imagem do homem do céu. Paulo segue dizendo: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Que fantástico! Não tenha dúvida disso. Você já é uma bênção. Você já é bonito. Foi formado por Deus. Salmo 139 diz que nós somos desenhados por Ele com o dedo dele, quando nós ainda éramos
uma substância informe. Imagine como seremos, refletindo a glória de Cristo. Amém? 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. Então a igreja experimentará a vida eterna. E experimentará um corpo eterno, glorificado. Não haverá mais mortes para a igreja. Estaremos em nossos novos corpos ressuscitados. E vamos operar com novos dons projetados para o milênio. Porque vamos trabalhar muito no milênio. Governar a terra com Cristo vai exigir muito trabalho. As outras pessoas na terra continuarão a nascer em seus corpos naturais e todas terão que aceitar a salvação em Cristo e terão que submeter-se a seu reino para serem salvos. Mas o dom da vida eterna está disponível para todos hoje, durante esse período da graça. Por isso é chamado de período da graça. Está sendo dado gratuitamente. Você pode acessá-lo agora mesmo, porque é esta a vontade de Deus para a sua vida. E funciona como o dom da vida natural. Por exemplo, uma pessoa nasce nesta terra e imediatamente começa a experimentar a vida física, não é verdade? E a mesma coisa acontece no Espírito. Jesus Cristo explicou em João capítulo 3, versículos 3 e 6, ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então o Senhor Jesus está explicando aqui de uma forma muito clara que a vida eterna é dada àqueles que creem no Filho à medida que eles recebem a Ele. À medida que eles, na verdade, depositam a sua confiança, a sua fé nele. E Jesus chama isso de um novo nascimento, porque é um nascimento espiritual. Mais tarde, nesse mesmo capítulo 3, ele fala que é um nascimento no Espírito. Então, queridos, este é um dom indispensável para a vida eterna. Ele é essencial para qualquer um ser incluído no reino de Cristo. Para aqueles que estão me ouvindo e ainda não têm este dom, eu queria te perguntar, você já tem o dom da vida eterna? Para aqueles que não têm, ainda há chance. Apresse-se. Vamos lá, tome uma decisão hoje, agora, à medida que você me ouve. Paulo disse que se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Se você crer na palavra de Deus e você crer no Filho, hoje você terá a vida eterna. E essa é a maior garantia, o maior seguro de vida que você pode ter. Porque é um seguro de vida eterna. E esse dom vai vir para você. E você não precisa temer o futuro. Por isso que esta é a melhor notícia que você pode receber na sua vida. Depois de tudo isso que está acontecendo aqui, o Senhor vai vir arrebatar, capturar a sua igreja. Todos aqueles que tiverem este selo do Espírito, que estiverem crido em Jesus Cristo, serão arrebatados, serão retirados da terra. Ainda haverá um tempo aqui de 7 anos onde muitos ainda vão poder receber a Cristo como seu Salvador. Mas será debaixo de muita tribulação, de muito juízo, de muita perseguição, de muita dificuldade. Onde essa crise que vivemos agora é fichinha, não é nada, perto do que o livro do Apocalipse explica sobre os acontecimentos
e os julgamentos do tempo da tribulação. Aceite a Jesus Cristo hoje. Receba Ele em seu coração. Eu vou fazer uma oração curta com você. Se você quer aceitá-lo hoje, por favor, responda aí no seu coração. Repita comigo. Diga: Senhor Jesus, eu quero te agradecer que hoje eu ouço a sua palavra de uma forma tão clara. E sim, eu quero fazer parte do teu reino. Eu quero hoje te receber na minha vida como meu Salvador, como meu Senhor, como meu Rei. E eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo do tempo que eu estive longe de ti, em que eu não criei. Mas hoje eu te peço, acrescenta uma fé muito forte à minha vida, porque eu me arrependo dos meus pecados, eu peço perdão pelos meus pecados. E eu te aceito. Como o apóstolo Paulo disse, eu creio no meu coração e eu confesso com a minha boca que tu és meu Salvador e meu Senhor. E eu recebo o dom da vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração, você está, na verdade, agora sendo transportado para o reino do Filho, do amor do Pai. Que lindo! É um transporte espiritual. Talvez você não sentiu nada aí. A sua casa não balançou, você não ouviu nenhum relâmpago, mas quero que você saiba que aconteceu um transporte, Paulo diz. E você agora faz parte da igreja do Senhor Jesus. E seria bom que você estivesse sempre ouvindo mensagens da igreja e que quando a gente voltar ao normal na nossa vida de igreja, você procurasse uma igreja que ensine a palavra de Deus, para que você possa crescer mais no conhecimento do Senhor. Agora, se você já havia feito essa oração antes, se você já tem sido parte da igreja, talvez você seja até um líder, um pastor, uma pastora, glória a Deus, você sabe do que eu estou falando. Essa mensagem talvez não foi muito nova para você, mas eu queria te dizer o seguinte: o reino foi dado a nós. Você já faz parte desse reino. Eu quero que você se anime. Eu quero que você se sinta entusiasmado, porque o futuro que está perto vai ser glorioso. E o que nós temos que fazer agora é pregar este evangelho do reino. Nós temos que nos alegrar em Cristo, porque está perto. É claro que uma mulher sofre tanto quando está nas dores de parto. Jesus disse isso. Mas depois ela se alegra com o filho que está para vir ao mundo. E as dores de parto não costumam ser muito longas. E isso quer dizer que o Senhor Jesus está às portas. Ele vem buscar a sua igreja muito perto. E eu queria que você se alegrasse. E é tempo de uma decisão, é tempo de um compromisso novo, de uma renovação, de um avivamento, igreja. É tempo de santidade, é tempo de se preparar para ser a noiva que vai ser levada por Cristo. Eu queria então encerrar fazendo uma oração, abençoando a todos nós, abençoando a igreja brasileira, a igreja de fala portuguesa, em Moçambique, em Angola, em Portugal, em outros países, para que o Senhor use as suas vidas, onde vocês estiverem, e que vocês sejam animados com essa boa notícia. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de estar com meus irmãos de fala portuguesa ao redor do mundo. E eu te peço, abençoa, Senhor, cada um que ouviu essa mensagem, anima, fortalece, dá paz, esperança, alegria, que cada um possa viver esse tempo na terra, não deprimido, não perturbado, não atribulado, não angustiado, não com medo, mas fortalecido na força do Senhor, que o seu homem interior
seja fortalecido em Cristo com esta palavra. E te agradecemos porque nós temos já o dom da vida eterna. E vamos entrar nesse reino contigo, já numa posição maravilhosa, que só a igreja vai ter naquele reino. Nós te agradecemos. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.